Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Dou por lido todos os expedientes recebidos, as proposições, e decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O horário do grande expediente será destinado a atender o requerimento de autoria da senhora vereadora Ingrid Sateré Maué, que requer espaço em alusão ao mês de conscientização da fibromialgia e também em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas. Convido a compor a mesa a senhora Catarina Mendes, presidente da Associação de Fibromialgia de Florianópolis, e também a professora Adriana Caigang, do Laboratório de História Indígena da Universidade Federal de Santa Catarina. Convido a senhora vereadora Ingrid Sateré Maué para fazer o uso da palavra. É rapidinho aqui. Então tá bom. Boa tarde, vereadoras, vereadores, a todo mundo que nos assiste, que está aqui presente na casa, que está assistindo a transmissão. Eu queria primeiro agradecer essa casa pelo fato da gente estar tendo hoje esse espaço, vereador, porque são dois temas que, primeiramente, são muito importantes para a minha vida pessoal, mas também para a população que vem sofrendo, que vem lutando. Mas é importante a gente pontuar, e vinha conversando com Catarina, que hoje é uma das nossas convidadas aqui, a importância da gente ter as políticas públicas quando a gente está falando de pessoas com fibromialgia, né? No Brasil, a gente tem evoluído bastante. E a gente tem evoluído, mas a gente tem enfrentado uma estagnação quando a gente fala de aplicação dessas políticas públicas, né? A gente tem avanços muito importantes em Santa Catarina, em Florianópolis, mas, vereador Pastrana, muitas vezes tem ficado somente nos papéis, né? Que é a nossa parte, é parte importante desse processo também para a gente garantir os direitos da população com fibromialgia, né? E também da população indígena, que são os dois temas que a gente traz hoje aqui. Mas eu queria focar na importância, quando a gente está falando das iniciativas legislativas, no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde. Porque a gente tem as leis aprovadas, mas a gente ainda falta a parte da execução, né? Que é a parte onde todo mundo tem um anseio de ver, né, as políticas públicas que nós aprovamos aqui, os projetos de lei. Então, para isso acontecer, para que os tratamentos possam ser acessíveis, para que os benefícios às pessoas com essa condição que a gente tem de fibromialgicos possam realmente ser atendidos, a gente precisa ter, primeiro, uma qualificação, né, da nossa equipe de saúde, nos nossos equipamentos de saúde. E quando a gente está falando da população indígena também, perpassa da gente ter uma consciência para que a gente possa romper, né, e acabar com o preconceito, com o racismo. Então, hoje, são duas pautas que a gente tem a honra de trazer aqui Catarina e a professora Adriana Caigang, para nos abrir mais a nossa mente, também abrir os nossos corações. Eu queria agradecer a mensagem do vereador Padilha, que antes de começar essa sessão, me mandou um áudio preocupado por não estar aqui. Tem se colocado muito parceiro nessa pauta da fibromialgia, e é isso que a gente tem que fazer aqui nessa casa, né? Independente das nossas ideologias, né, vereador Renato, a gente tem que estar aqui a serviço do povo, que foi para isso que a gente foi eleitos,
né, seja pelas nossas causas pessoais ou seja pelas causas coletivas, né, que interferem no bem-estar de toda uma sociedade. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer essa casa, que a gente possa seguir com harmonia e realmente trabalhando para atender a população. Seja fibromialgica, que hoje trazemos aqui, ou seja a população indígena também, que é outro tema, que faz parte da população que vive em Florianópolis e que merece, né, ter também os seus direitos atendidos, mas não só isso, né, ter qualidade de vida e ter bem-estar, quando a gente está falando em viver na cidade de Florianópolis. Então, eu queria deixar essas poucas palavras para que a gente possa ouvir realmente, de fato, as nossas convidadas e prestar atenção nas informações, nos detalhes e nas políticas públicas específicas que vão ser recomendadas por elas. E eu convido todos a consultar as fontes citadas e a cobrar os órgãos do governo que são envolvidos com essas duas pautas que nós vamos trazer hoje aqui. Mas obrigada mais uma vez por atender o nosso chamado de estar aqui, se colocando à disposição e que nós possamos trabalhar juntos e juntas. Obrigada. Obrigado, vereadora Ingrid, proponente do requerimento. Convido agora a senhora Catarina Mendes, presidente da Associação de Fibromialgicos. A palavra me pegou aqui. Associação de Fibromialgicos de Florianópolis, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimentando a mesa, primeiramente, e agradecendo a vereadora por esse convite. Boa tarde a todos os vereadores. É uma honra para mim estar aqui nessa tarde, já agradecendo, porque fibromialgicos não é fácil, né? Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que estamos bem, tem dias que não estamos. Uma vereadora me falou no começo, ontem ela não conseguiu estar aqui com vocês na tarde de ontem, porque estava com fibromialgia, estava com as dores. Então, essas dores nos causam muita parada, né? Infelizmente, a gente tem essas dores que elas nos trazem muita parada na vida. E muitas vezes nós temos família e não conseguimos seguir e continuar cuidando da nossa família, da nossa casa, e muito mais quando nós trabalhamos. E muitas vezes somos despejados, vamos dizer assim, dispensados, porque nós não temos mais forças para seguir no trabalho. Infelizmente, é assim. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma colega que estava trabalhando e ela foi demitida do trabalho porque ela estava com crise no trabalho. Ela se jogou ao chão pedindo socorro com muitas dores. Infelizmente, quando a gente tem essas dores, dores fortes, dores que não se consegue ficar de pé, não se acha a posição. E muitas vezes a posição que se consegue ficar é deitado no chão. E deitado de qualquer forma, não importa a posição, se acha uma posição para poder ficar, para poder acalmar a dor. E, infelizmente, quem está do nosso lado não entende que essas dores são dores que nos impactam, que não conseguimos continuar. Então, ela para muitas vezes a nossa vida, a nossa qualidade de vida, ela se detém, a gente não tem força. Por isso, nessa tarde, estou aqui, para pedir a colaboração de todos os vereadores, que nos ouçam, porque quero pedir que nessa tarde vocês venham ouvir com atenção, com carinho, com amor, tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa tarde. Eu sou presidente da Associação Fibromialgica da Grande Florianópolis, eu me chamo Catarina Mendes e estou à frente há 10 anos. Eu tenho fibromialgia há quase 15 anos. Eu sofro com essas dores todos os dias. Infelizmente, a minha qualidade de vida não são boas. Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou ruim, mas nem por isso eu posso parar. Existe quase 300 mulheres precisando da minha ajuda, precisando da minha fala, para que elas possam continuar lutando e seguindo sua vida. Que muitas vezes, dentro da sua casa, sua própria família, não entende o que é fibromialgia, ou não conhece. E muitas das vezes, no posto de saúde, não tem profissionais qualificados, onde precisam de curso e serem qualificados, que eles venham entender que fibromialgia não é brincadeira. Fibromialgia é uma coisa muito séria. Para quem não conhece, para quem não entenda, venha conhecer. Eu deixei nessa tarde, em cada bancada, um folheto por escrito, um pouquinho daquilo que é fibromialgia. Só um pouquinho, porque tem mais algumas coisas aí que não foi colocada. Porque, infelizmente, uma tarde é muito pouco
para a gente falar sobre fibromialgia. Porque detém muita família, detém uma amiga que foi tentada de suicídio. Ela tentou suicídio 3 vezes sobre a vida dela, porque a família dela não conseguiu abraçá-la, não conseguiu acompanhá-la. A família foi embora, os filhos cresceram, seguiram suas vidas, e ela ficou sozinha em um apartamento pequeno. Um quarto, uma cozinha e um banheiro. A vida dela se fechou ali, e ela partiu. A depressão afundou a vida dela. A depressão não deixou mais ela seguir. A depressão disse, eu não estou vivendo mais, eu não preciso mais viver, ninguém mais está me vendo, o que eu estou fazendo aqui? Infelizmente, a fibromialgia traz isso também. A patologia em outras doenças. Traz o detém da fibromialgia, que muitas vezes precisamos de um psicólogo, de um dentista, um multidisciplinar para um posto de saúde. Precisamos de um atendimento mais qualificado para essas pessoas, que eu me incluo nela também, e creio que a vereadora também se inclui. Porque muitas das vezes nós precisamos só de um apoio, de estender a mão, de um abraço, de um carinho, de ouvir, que muitas vezes não somos ouvidas. E muitas vezes vão deixando passar essas necessidades que precisamos. Em 2024, aqui nessa casa, foi aprovada a Lei do Gabrielzinho como PCD. A Lei 11.252, de 24. Ele, infelizmente, partiu e lutava junto com a gente. Ele abraçou essa causa junto conosco. E hoje, quem vai lutar com a gente, quem vai estar junto com a gente? Precisamos de vocês. Precisamos dessa casa, onde é a casa do povo, para estar nos abraçando, para estar nos apoiando. A gente não consegue nada sozinho, a gente precisa de apoio. O Estado também já deu como PCD na Casa do Executivo, na Lei 18.928, de 2024. Lá se fez presente, em toda a ação que a gente precisou, o deputado Maurício Peixe. Ele abraçou também a nossa causa lá. Ele também está abraçando. Mês que passou, a gente teve de 12 de maio, que foi dia de fibromialgia, 12 de maio. Ele abraçou essa causa, trouxe para a visibilidade da sociedade. Foi poucas pessoas, mas tivemos sucesso porque veio muita gente. Mas queremos visibilidade, queremos que tenhamos mais visibilidade, não só nessa casa, em toda a casa, como na federal também. Que a gente tenha visibilidade, que a gente seja abraçada, que a gente seja encaminhada para ter vida melhor, vida com qualidade, para poder sair da sua casa com esperança do dia melhor, com esperança dos nossos filhos, com esperança da nossa família, esperança dos nossos amigos, aqueles que precisam da gente, do nosso apoio, do nosso carinho. Também temos, com a fibromialgia, bruxismo. O que é bruxismo? Os nossos dentes, né? A qualificação dos nossos dentes, como que fica? Né? A gente não tem mais força nos dentes, eles começam a ficar fracos, a gente começa a perder a sensibilidade dos dentes, ficam tudo caindo, não tem onde recorrer, não tem um dentista que entenda o que é bruxismo. A gente precisa dessa ajuda, a gente precisa desse apoio, por isso eu peço a essa casa, nos ajude. Né? A gente vai no posto de saúde e não tem dentista, né? Não tem psicólogo, não tem reumatologista, não tem um médico que nos entenda, não tem uma enfermeira que nos entenda, não temos um apoio acolhedor, que nós precisamos. Juntos somos mais fortes. Essa frase é linda de se ouvir, mas ela não é só para ouvir, ela é para acontecer. Juntos somos mais fortes. Se todos os vereadores se unirem, se fortalecerem um só, juntos, a gente consegue. Porque muitas vezes a gente escrever no papel é lindo demais. Às vezes a gente colocar uma lei no papel é muito bonito, mas ele não sai da gaveta. A gente não precisa de uma lei que ela seja colocada na gaveta, a gente precisa que esse papel saia para ser executado. Para que todos tenham força e coragem para seguir. Para todos pensam e tenham coragem para estar junto. Precisamos de força. Precisamos estar junto cada vez mais. Eu, como presidente, sei das lutas ferrenhas que essas mulheres têm. Sei das lutas ferrenhas que nessas casas têm. Muito esposo não consegue entender se a mulher está doente. Não consegue acompanhar. Por que não consegue acompanhar? Porque não conhece. Muitas das vezes, quando as mulheres estão gritando, estão pedindo socorro, não tem quem ajude. Vai explicar, não entende. Porque não tem a qualificação,
não tem um posto de saúde que acompanhe essa família. Não tem. A gente precisa disso. E, infelizmente, isso acontece muito. Nós temos fadiga, nós temos cansaço, nós temos o sono não reparador, pode dormir a noite toda, mas amanhece cansada. Ué, mas tu dormiu a noite toda, como é que tu está cansada? O sono não é reparador. O sono não nos ajuda. E muitas vezes o sono atrapalha. A gente dorme cansada e acorda duplamente cansada. A ansiedade, a depressão, alteração de humor. Nós temos alteração de humor. É pior que TPM. A mulher tem só TPM? Não. Vai conviver com fibromialgia para ver o que é TPM e fibromialgia junto. Sai correndo. Mas não é para correr. É para estar junto e fortalecendo. Muitas das vezes, nós precisamos somente de nos ouvir. E a gente precisa que uma pessoa venha nos ouvir. Por isso eu estou nessa casa pedindo socorro. Por isso eu estou nessa casa pedindo que a gente seja ouvida. Que a gente seja fortalecida. Porque ter fibromialgia não é brincadeira. No estado de no município de Florianópolis, nós não temos quase nada. A gente não tem onde se socorrer. A gente não tem uma clínica que a gente pode ir para ser atendimento de fibromialgia. Está para sair um hospital no norte da ilha. Eu peço encarecidamente, olhe pela gente. Pense em algo para ser feito com fibromialgia no norte da ilha. No sul da ilha tem um hospital, não tem atendimento para fibromialgia. Eu fui lá. Eu cheguei com um cordão de girassóis, que a gente já tem aqui em Florianópolis, para ser atendida. A moça disse, tem que esperar, não tem o que fazer. Então, a gente tem um cordão de identificação, a gente tem carteirinha de identificação, que para nós, infelizmente, não vale de nada. Ela existe, mas ela não é usada como deve ser feito. Infelizmente, a gente chega no hospital e as pessoas não olham para a gente como tem que ser. Não olham para a gente com respeito, com carinho, com atenção, porque nós chegamos lá dolorosas, com muita dor. E dores que não podem nem tocar no nosso corpo. Não é frescura, é dor. Muitas vezes eu acordo na madrugada, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, chorando. E o meu esposo não entende. E vou deixar aqui nessa tarde uma coisa muito importante para vocês. Quem está do nosso lado, ele precisa saber o que a gente está sentindo e como estamos sentindo. E como que a gente não pode guardar. Porque a depressão, ela vem junto quando a gente é rejeitado. E a gente não pode ser rejeitado. A gente tem que ser acolhido. Precisamos também de profissionais com qualificação onde vamos ser atendidos. Que muitas das vezes a acupuntura também nos ajuda. A massagem também nos ajuda. O psicólogo também nos ajuda. Não somente o reumatologista pode passar para nós o diálogo, o atestado. O psicólogo também. O psicólogo também pode nos ajudar, o psiquiatra, perdão. O psiquiatra também pode nos ajudar. Ele também pode fazer o laudo para estar nos ajudando. Porque ele pode prescrever medicamento. Se a gente não consegue um reumatologista, a gente consegue um psiquiatra. O psiquiatra também pode estar nos ajudando. Porque tudo vem da nossa mente. Não somente, mas tudo vem da nossa mente. Por ser rejeitado, por ser jogado, por não ser acreditado. As pessoas não acreditam na gente, acham que a gente está mentindo, acham que a gente está se fazendo, e não é. E muitas vezes são muitas dores que as pessoas não acreditam na gente. Ser fibromialgico, a gente paga um preço muito alto. Muitas das vezes a gente está conversando, a gente está rindo, está brincando, usando uma máscara todos os dias para poder sobreviver. Eu tenho 50 anos e tenho 4 filhos. Eu moro no norte da ilha, Rio Vermelho. Todas as vezes que eu vou caminhar e eu vou passear, mas tu está tão bem hoje, nem parece que tu tem fibromialgia, né? É como se colocasse a minha vida à disposição. Eu tenho que estar rindo, brincando todos os dias, eu não posso ter dor, eu não posso ter nada, porque fica um centro duvidoso. Porque a nossa dor, ela não é visível, ela é invisível. Mas nós que sentimos, ela é visível, porque nós que passamos por essas dores. Então, eu trouxe nessa casa um pouco daquilo que nós sentimos, daquilo que nós precisamos, que vocês venham pensar, junto com a gente, uma necessidade para atender fibromialgico, que a gente possa estar junto nessa luta. Eu conto com essa casa
e agradeço a oportunidade, agradeço, vereadora, pelo convite, porque a gente necessita e precisa desse apoio, porque sem apoio a gente não consegue lugar nenhum, e juntas somos mais fortes, porque a gente sozinho não consegue. Eu quero dizer uma coisa muito importante também aqui nessa tarde para vocês. Vamos fazer algo que a gente consiga trazer todos os fibromialgicos para uma localização só, onde eles possam fazer fisioterapia, onde eles possam ter atendimento de dentista, nutricionista, psicólogo, neurologista, que seja múltiplo para todos os fibromialgicos. Que, quando a gente chama fibromialgico, com certeza não vai ser só fibromialgico que vai ser atendido. Vai ter outras demandas que outras pessoas também vão estar nos ajudando. Então, a educação multidisciplinar vai ajudar não só o fibromialgico, como outras pessoas também. Quero agradecer vocês nessa tarde. Uma boa tarde a todos e obrigado. Obrigado, presidente Catarina. Convido a professora Adriana Caigang, do Laboratório de História Indígena da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer agora uso da palavra. Presidente, só queria fazer uma colocação antes da professora. Não, foi até um questionamento que o senhor fez para mim aqui, enquanto a Catarina estava falando, que às vezes a gente acaba esquecendo, né, Catarina, de falar, porque grande maioria dos fibromialgicos são mulheres. Mas isso não quer dizer que homens também não tenham a doença, né? Muitos homens têm, mas a gente enfrenta ainda a resistência e o preconceito de que homem não pode chorar, não pode sentir dor, e aí acaba não sendo diagnosticado, primeiro porque não vai atrás, né? Muitas vezes. Mas o meu pai é um portador de fibromialgia, né? Então temos muitos homens hoje que também fazem parte dessa luta, né? Era só isso. Isso, a cada 10 pessoas que têm 8, em média, são mulheres, mas homens também têm. Muito importante. Por favor, professora, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, eu quero pedir permissão aos meus ancestrais para falar sobre questões assim que me tocam muito. E agradecer a vereadora Ingrid, né, por fazer esse convite e estar presente nessa casa. Também gostaria de agradecer essa casa também por abrir as portas para nós, povos indígenas. E eu fico muito emocionada porque a minha mãe esteve aqui presente nesse púlpito antes de mim, ano passado, quando ela veio receber a homenagem em meu nome. E eu não pude estar presente, mas ela recebeu essa homenagem em meu nome e subiu aqui para falar um pouquinho sobre nós, sobre essa diversidade de culturas e de povos que há no Brasil todo. Então, somos 305 povos, 274 línguas, especificamente em Santa Catarina, somos Guarani, Caigangue, Laclanochoclen, somos Xetá. Além da diversidade de povos que há, de mais de 18 povos presentes na Universidade Federal de Santa Catarina, a partir dos estudantes indígenas. Então, a diversidade está presente em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis. Então, quero agradecer novamente por esse espaço. Eu trouxe duas questões para falar. E também me arrisco, além de ser professora, sou escritora e trago um pouco de poema para alegrar um pouco esse sentir, esse olhar, né? Para treinar esse olhar de nos ver como população indígena, como povos indígenas. E agradeço novamente por fazer essa homenagem a nós. Espero que todo ano tenha isso aqui nessa casa. Então, conhecer para respeitar a diversidade de povos, culturas presente ao nosso redor. Treinar o nosso olhar para enxergar a beleza que há. Reconhecer essa diversidade de povos indígenas que compõem o território brasileiro. Somos povos resistentes, que resistem nos nossos artesanatos, expressões culturais, nos nossos rituais, nos nossos costumes, na nossa língua, no nosso modo próprio de viver. E destaco ainda que em Santa Catarina, somos mais de 21 mil pessoas
autodeclaradas, de acordo com o censo de 2022. Além disso, a gente possui os territórios, né, tradicionais, os territórios indígenas demarcados no estado de Santa Catarina, que agrega, né, esses povos que eu mencionei: Caigangue, Guarani, Lacanoxoclém e Xetá. Eu fico muito grata por fazer parte de levar esse conhecimento em outros espaços, em diversos espaços, para ter esse reconhecimento dos povos indígenas em Santa Catarina. Então, novamente, repetindo, é preciso conhecer para respeitar, porque a gente aqui não é inimigo, aqui somos parceiros. Então, vamos unir essa força para a gente lutar juntos pelo bem maior, que é a saúde, né? Então, se a gente fala de saúde, a gente engloba tudo. Então, vamos lutar junto por esse bem maior. Para finalizar, eu tenho um poema que traz muito sobre a identificação do ser indígena, né? Então, hoje não precisamos estar sempre usando nossos cocares, colares, nossos adornos para nos identificar enquanto indígena. Precisamos, sim, ser reconhecidos, porque a gente também conseguiu, através da caneta, desses títulos, né, de mestre, doutores, para poder fazer parte desse lugar que também é direito nosso também fazer parte desses vários espaços. Então, eu trago um pouco nisso, um desabafo nesse poema, porque eu não preciso sempre dizer que eu sou Adriana Caigangue, que sou indígena e que sou professora. Então, apenas dizer que sou Adriana, mas ser reconhecida pela essa diversidade de povos que há no Estado e também no Brasil todo. Eu nomeei esse poema como Manto Sagrado. O sagrado caigangue, presente nos artesanatos, ao vestir todo dia para sair de casa, com esse manto sagrado, para servir como uma veste que cobre o corpo, sagrado e ancestral. Ancestral que me acompanha, que me identifica como mulher caigangue. Sem o manto, sou um ser mulher. Que ironia da sociedade, né? Dessa sociedade que eu preciso me vestir com esse manto sagrado para descolonizar as mentes. É preciso, todo dia, me olhar no espelho e vestir-me com esses mantos sagrados, como se eu estivesse indo para a luta. Certamente, todo dia, quando eu acordo, eu estou indo para a luta, com minha armadura ancestral. Armadura essa que me protege e que me blinda dessa sociedade colonizadora. Sou quem eu sou com o manto sagrado. Sou mulher caigangue deste território de Santa Catarina, deste estado. Muito obrigada e agradeço por esse espaço novamente, por ouvir um pouco sobre nós e espero que vocês tenham essa curiosidade de saber mais sobre povos indígenas no Brasil todo, mas especificamente no sul do Brasil. A Universidade Federal de Santa Catarina sempre está de portas abertas para compartilhar, para somar nessa luta e nessa visibilidade dos povos indígenas no sul do Brasil. Obrigada, Hauasher. Obrigado, professora. Parabenizo a senhora vereadora Ingrid pelas proposições apresentadas, se tratando de temas tão importantes que são a fibromialgia, onde os portadores convivem diariamente com os desafios impostos por essa condição. E não menos importante, lembramos do Dia dos Povos Indígenas, onde reconhecemos a importância da cultura e dos direitos dos povos indígenas no Brasil e no mundo. Parabéns à vereadora, peço uma salva de palmas à vereadora também. Convido agora a vereadora Ingrid para fazer a entrega do diploma de mérito às nossas convidadas, a senhora Catarina, e da mesma forma a professora Adriana. Peço que as mesmas possam descer até ali para receber.
fazer foto separada. Gostaria de chamar todos para fazermos uma foto geral aqui à frente. Agradecemos a participação dos nossos convidados e interrompo a presente sessão por 5 minutos. Vamos às fotos?